Olá! Olá, pessoal, boa tarde. Vou esperar o pessoal entrar para a gente começar. Pessoal, boa tarde. Essa tarde diferente, essa terça-feira diferente, né? Eu sou Juliane, eu sou psicóloga clínica, eu atendo em Araraquara. Quem tiver dúvida vai mandando aqui, a gente vai conversando, tá? Eu queria primeiramente agradecer o convite que eu recebi para estar aqui falando com vocês nesse momento de tanta ansiedade, nesse momento de tanta preocupação, tanto excesso de preocupação. Então, assim, eu separei alguns tópicos aqui para a gente conversar, mas conforme vocês forem perguntando, eu vou tentando responder todo mundo e a gente vai se falando, tá bom? Serginho, muito obrigada pelo convite, eu estou muito honrada, muito feliz de fazer parte desse momento com vocês, tá? Estamos em distanciamento social, né? Muito se fala em isolamento, quarentena e tudo mais, mas o que a gente está vivendo, na verdade, é um distanciamento social. E aí, assim, né, isso tem gerado muita preocupação, eu acredito que para mim e para muitos outros profissionais de saúde mental. Porque pessoas que têm um quadro de ansiedade, um quadro de ansiedade generalizada, um quadro depressivo, toque, né, situações emocionais de um modo geral, as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Nessa última semana eu tenho falado com pessoas, com pacientes que estão adoecendo cada vez mais, né, psicologicamente falando, porque tá mais ansioso, tá mais nervoso, tá mais estressado, tá mais entediado, porque assim, uma coisa é a gente ficar em casa, boa noite, tô vendo todo mundo que tá entrando, obrigada, gente. Uma coisa é a gente estar em casa porque estamos de férias, outra coisa é estar em casa porque estamos sendo obrigados a estar em casa, né? Então, assim, nesse momento, a preocupação é que muito pode aumentar a ansiedade de pessoas que já têm um perfil ansioso. E aí, assim, penso que a gente falando sobre isso, a ideia é que a gente tente diminuir a ansiedade das pessoas, porque assim, gente, estamos diante de uma situação que a gente não controla, a gente não controla o que vai acontecer, a gente está lidando com uma coisa que é invisível, né? É uma situação, é um vírus que a gente não vê, que a gente não sabe o tamanho, a gente não sabe o que é que vai acontecer, o quanto que isso vai aumentar. E assim, as pessoas estão, né, pirando, assim, tá vindo um medo que é um medo irracional. O que é o medo irracional? Aquele medo, assim, que vai acabar a comida, vai virar uma guerra, eu não vou conseguir nada, todos os meus sonhos acabaram. Gente, não é bem assim. Eu acho que a gente precisa de conversar que não é bem assim. A gente não pode ter essa desesperança, porque, assim, a desesperança, ela baixa a imunidade, sabiam? E quando baixa a imunidade, o vírus está aí. Então a gente tem que ter esperança e a gente precisa de cada vez mais trabalhar o controle das nossas emoções. Quem tiver pergunta pode mandar. Se eu conseguir, eu respondo todo mundo, tá bom? Ponto importante que eu acho que é importante a gente falar aqui. Distanciamento social não é distanciamento emocional. Gente, então assim, ó, você não precisa ficar longe do seu bichinho de estimação, porque não tem nenhum dado que comprove que bichos de estimação, seu cachorro, né, animais domésticos de um modo geral, não existe nenhum dado que comprove que bichos, né, eles tenham pego ou transmitido o vírus. Então, assim, né, você pode ter o teu bichinho de estimação, você pode brincar com ele, você pode ter momentos com seus filhos, você pode aproveitar desse tempo para se aproximar emocionalmente de pessoas que você, de repente, estava distante. Porque, assim, ó, a gente estar próximo, né? Muita gente está do lado e está distante ao mesmo tempo, porque a gente estava nessa onda, tava todo mundo perto, todo mundo do lado e ao mesmo tempo estava todo mundo muito distante. Então acho que a gente está tendo uma oportunidade de se reaproximar emocionalmente das pessoas que estão ao nosso redor e aproveitar dessa oportunidade.
É muito importante também, né? Eu tenho ouvido, assim, muitas pessoas comentando comigo da automedicação. Não vai resolver a automedicação, gente, muito pelo contrário. Pode ser que você desencadeie uma outra situação que, inclusive, piore a tua saúde física, né? E nessa situação de distanciamento que estamos vivendo, né, a gente fica mais estressado, a gente fica mais nervoso, a gente fica mais entediado, né, inquieto. E assim, eu agora estava lendo uma página, um jornal que eu vi na internet, assim, e fui até comprovar para ver se era um dado verídico, né? Gente, a Amazon, ela contratou agora, nos últimos dias, em torno de 100 mil pessoas, porque as pessoas estão lá na internet comprando loucamente. Penso eu, até como profissional de saúde mental, que as pessoas estão desenvolvendo compulsões. Então, assim, eu ouvi muito essa semana, comi muito, eu dormi muito, tudo muito. Então, assim, a Amazon se contratou porque as pessoas tendem a comprar mais, porque o tédio gera um vazio, e o vazio, ele vai, né, tendo vontade da gente comprar coisas, de ter coisas, de preencher esse vazio. E a gente não preenche o vazio com coisas, por isso que de repente a gente tem que trabalhar todo o nosso emocional para isso, né? Ter fé, mas não dar para não pensar se amanhã haverá solução. Isso precisa ser exorcizado para fora do mundo. Precisa ser exorcizado. Mas, Silvia, assim, ó, eu sempre costumo dizer, se a gente não tem fé, a coisa fica muito mais difícil, né? E assim, a tendência é que a gente vá meio que ladeira abaixo. E aí acaba saúde física, saúde mental, e assim, a gente tem que ter o mínimo de esperança, porque senão fica muito mais difícil, né? É difícil pensar num amanhã que a gente não sabe como vai ser, é difícil essa incerteza dá muito medo, né? Mas assim, é preciso que a gente tenha o mínimo de esperança, né? Porque a gente tendo desesperança, a nossa imunidade também vai baixar, não é verdade? Vamos lá. Mais perguntas vão mandando aqui, a gente vai se falando. Gente, outra coisa, grupo de risco que tá em casa e que precisa ficar de repouso, né? De isolamento, de distanciamento, né? Tantos termos. Então, assim, essas pessoas que são grupo de risco, que são diabéticos, hipertensos, asmáticos e etc, né? Essas pessoas também vão ficar entediadas, essas pessoas também vão sentir vontade de comer doce, essas pessoas também vão ter vontade de preencher esse vazio do tédio. E aí, com isso, né, essas doenças crônicas já instaladas, elas podem piorar. Então, cuidado, né? Quem já tem um quadro, né, de hipertensão, diabetes e tudo mais, então, assim, cuidado com isso, porque pode, inclusive, piorar ou potencializar alguma doença crônica que você já tenha, né? Como não se matar nessa época, né? Tendo esperança, né? Acreditando, tendo resiliência. Resiliência não é fazer de conta que o problema não existe. Resiliência é a gente fazer assim, ó, eu estou diante de um problema, é um problema sério. Esse problema ele vai me desafiar daqui a pouco? Vai, porque pode ser que, bom, acredito que todo mundo vai ter um problema depois que isso tudo passar. Só que assim, depois, gente, que tudo isso passar, teremos muitos desafios. E assim, ó, desafio a gente supera, as crises passam e a gente chega do outro lado. Se a gente não tentar, a gente não vai saber como é que vai ser. E assim, cuidar da saúde mental. Olha só, é muito importante ressaltar, porque tem muita gente assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer com o meu tratamento e tudo mais? Principalmente profissionais de saúde mental, né? Os meus atendimentos do consultório, eles estão sendo feitos online. Então, a gente faz uma chamada de vídeo, igual a gente está conversando aqui. E a pessoa, ela tem todo o acolhimento, ela tem toda a situação, assim, de se sentir bem, de ser tratada, né? Emocionalmente falando, através do atendimento online. Então, existe essa possibilidade. Tem gente que desconhece, mas existe a possibilidade de você manter o seu tratamento. Sinto a doçura na voz dessa moça. Obrigada. Obrigada. Vamos falar de rotina? O que vocês acham? Olha só.
Gente, é muito importante agora, eu acho que dois termos a gente falar sobre rotina e disciplina. Voltei a ter crises de ansiedade depois de anos. Sim, pessoas que já tenham, né, acontecido em algum momento da vida situações de ansiedade, crises de ansiedade, esse momento ele tende a potencializar ou a voltar, né, a ter uma situação de crise de ansiedade. Eu não sei se você já fez algum acompanhamento, se quando você se sentiu melhor você estava sendo acompanhada. É importante que você lembre quais eram as estratégias que você tinha para conseguir lidar com essas crises, controlar essas crises, tá? É importante você colocar isso em prática novamente. Trabalho em mercado, moro sozinha, tenho mãe idosa, estou tendo crise de ansiedade e não estou indo vê-la por conta de não ter a certeza de nada. Gente, assim, é um momento, tudo isso que você tá fazendo, né, de morar sozinha e evitar de ver a sua mãe, isso daí é um cuidado que você tá tendo com ela. Gente, isso tudo vai passar. Lembra que isso tudo passa. E assim, né, esse ato que você está tendo de distanciamento da sua mãe, acredite, é um ato de amor. Porque muita gente está tendo atitudes irresponsáveis, inclusive com os nossos idosos. Apesar de ainda não ter estudos sobre o coronavírus atingir os nossos pets por ser um vírus novo, não devemos dizer que não pode haver possibilidade de contágio nos animais. Lembrando que o coronavírus veio de uma zoonoses. Então, se seu pet apresentar sintomas, devemos obedecer à quarentena. Sim, o que eu disse sobre os bichinhos de estimação é que não existe nenhum dado científico que comprove isso. Então, assim, né, não existe nada que tenha comprovado cientificamente a respeito disso. Mas, assim, gente, tudo tá mudando a todo momento. Então, assim, pode ser que amanhã, depois isso mude, mas até o momento, né, o teu bicho de estimação, você pode ter contato com ele normal, né? Já pensou? Né? Vai ficar bem mais complicado, mas não existe nenhum dado científico, tá? Gente, rotina, né? Escrevam aqui quem tá participando, como que tá a rotina de vocês. Vocês têm feito rotinas ou vocês estão vendo o tempo passar, né? Porque quando você para e vai olhando o tempo passar, né, vai dando ansiedade, insegurança, incerteza, vai dando tudo aquilo. Então, assim, ó, é importante ter o mínimo de rotina. Ah, mas como que eu vou ter rotina se eu não posso sair de casa? Você pode ter rotina. Você pode fazer uma atividade física na tua casa, você pode cozinhar, você pode organizar coisas que você, de repente, né, eu tenho tanta vontade de ficar uns dias em casa para organizar aquele quartinho, aquele lugar e tudo mais. Agora é a hora de você fazer isso. E assim, né, quem tem muita ansiedade tem a necessidade de controlar tudo o tempo todo. Então, eu tô aqui e tô pensando lá na frente, né? O que eu vou fazer, como que eu vou fazer e tudo mais. Gente, agora é a hora da gente viver um dia de cada vez, obrigatoriamente. E assim, tá sendo difícil para vocês, para mim, para todo mundo, porque a gente tava todo mundo assim, né, numa rotina acelerado, correndo, fazendo. Então, obrigatoriamente a gente tem que viver um dia de cada vez, né? E assim, o que dá para tirar de proveito disso tudo? O que dá pra gente, né, fazer com tudo isso nesse momento em casa? Né? Então, aproveita, é com teus filhos, é com seus pais, é com seu marido, é com as pessoas que você convive. Então, assim, o que dá para tirar de proveito disso? Porque senão todo mundo vai adoecer, né? Gente, esses dias, assim, é muito sério isso que a gente tá falando. Eu ouvi uma pessoa, eu estava em algum lugar e tinham duas pessoas conversando próximas a mim. E aí a pessoa pegou e comentando com a outra disse assim: Nossa, eu quero ver quando tudo isso passar, quem que vai pagar o meu psiquiatra e a minha terapia, porque vai me desestabilizar, né? Então, gente, nós temos autocontrole e a nossa mente, ela tem a capacidade de ir trabalhando estratégias para a gente sobreviver diante disso, sem compulsões. Imagina se você começa a comer loucamente. Você vai ter outro problema. Você vai ter um problema de saúde, você vai ter um problema com a tua autoestima, você vai ter um problema, né, de repente com você mesma, né? E aí, de repente, você cria outras situações que pode ser que você não dê conta de resolver. Então, assim, agora é a hora de parar, ver o que tem ao teu redor, tirar o que, de repente, dá para ser proveitoso
proveitoso. Crianças, gente, com criança dá para usar a criatividade assim, ó, em infinitas possibilidades. Vai cozinhar com eles, vai ensinar eles a fazer alguma atividade, vai brincar com eles, vai ensinar para eles brincadeiras novas. Eu coloquei esses dias no meu perfil do Facebook, do Instagram, né, assim, de você apresentar brincadeiras para os teus filhos, para você de repente ensinar para eles coisas que eles nem sabem que existem, né? Então dá para ter infinitas possibilidades com crianças. Com idosos, né? O que dá para fazer? Coisas lúdicas, né? Vai fazer com ele lá põe no YouTube lá, alongamento para não sei o quê, né? Faz alongamento, faz uma atividade lúdica, faz um joguinho, né? Eu acho que tudo vale nesse momento e é o que a gente tem ao alcance das nossas mãos. Eu tenho síndrome do pânico, está difícil. Eu penso, imagino o tanto que está difícil, né? A síndrome do pânico é o excesso de medo, né? Então, quem sofre da síndrome do pânico tem um medo constante, inclusive o medo de morrer. Então, assim, diante dessa situação, né, de pandemia que estamos vivendo, o medo de morrer ele assola muita gente. Mas assim, gente, a taxa de mortalidade ela é pequena e assim, trabalhe com coisas reais, né? Então, assim, né, a cabeça da gente fantasia muito. Então, trabalhe com coisas que reais, né? Então, assim, o que realmente pode acontecer, qual é o tratamento, o que dá para fazer e tudo mais, né? Mas assim, você pode ir trabalhando o autocontrole disso. Se você já faz algum tratamento para síndrome do pânico, é a hora de colocar em prática as estratégias que você, de repente, tem aprendido ou na tua terapia, no teu tratamento, né? Para não potencializar a tua síndrome do pânico. Tem alguma dica simples para lidar com a ansiedade sem medicamento nesse momento? Algum exercício? Existe a rotina. Gente, assim, ó, a gente vai voltar sempre para essa coisa da rotina. Então, assim, amanhã eu vou fazer uma atividade física, no outro dia eu vou organizar alguma coisa, no outro dia eu vou cozinhar tal coisa. Então, assim, é porque a ansiedade é o pensamento que ele está muito acelerado. Então, para você dar uma brecada nisso, você precisa ir preenchendo a tua mente com outras ocupações, inclusive ocupações na tua casa, para que você saia um pouco do foco, né? Que o foco é o coronavírus, o foco é o que pode acontecer, o foco é quantas pessoas, o que aconteceu, como foi. Né? Então, rotina, se você tem coisas que mudem você desse foco, exercício, você pode colocar na tua rotina atividade física, brincadeiras, jogos, arrumar um quartinho bagunçado, fazer coisas dentro da tua casa que você morre de vontade de fazer e só espera quando tá de férias para fazer. Agora é a hora de aproveitar e fazer isso. Porque não é para sair de casa, não é para ficar para rua, né, fazendo tudo menos o que não é para ficar na rua fazendo coisas que não tem o que fazer, que tá tudo fechado. Então, gente, fica em casa e criem rotinas em casa. A rotina vai fazer com que todo esse pensamento de ansiedade se distraia em algum momento, né, para outro foco. Eu tenho ansiedade, síndrome do pânico, sou de alto risco. Já fiz faxina em casa, lavo roupa todo dia, estou bem e orando muito, estou em paz. A minha neta me distrai bastante. Gente, olha que legal, né? Porque acaba que as pessoas se ajudam, né? Então, assim, a neta ajuda porque distrai ela, né? Que ela passa o tempo com a neta e vai se ajudando, né? Então é grupo de risco, fica em casa, cuida da sua casa, pega a tua neta, vai ensinar ela a cozinhar e fazer alguma coisa. Ela vai amar e vai ser ótimo para você também. Organizar Tupperware por cor e tamanho ajuda. Ajuda. Cor, tamanho, dimensão, enfim. Eu comprei um termômetro de cada cor. Não, por favor, não vá ficar medindo a tua febre a todo momento. Gente, olha só, não façam isso, né? De ficar medindo febre, ver se tem febre, se não tem, por favor. Isso vai aumentar a ansiedade de vocês. Estou desconfiando até dos termômetros. Gente, não adianta. Pega esses termômetros e guarda tudo, porque não vai adiantar. E assim, ó, se você ficar medindo toda hora. Gente, é igual quem faz dieta. Quem faz dieta e fica se pesando de manhã, de tarde e de noite, o que vai acontecer? Né? Você não vai ver, tipo, que você tá perdendo peso, você não vai perder, porque a tua ansiedade vai atrapalhar, vai virar uma bagunça. Pega o termômetro, usa quando você precisar. Agora, não é hora de ficar medindo febre toda hora, gente. Por favor, não entrem em parafuso.
Eu tenho ansiedade, tomo antidepressivo. Me falaram que eu tenho que parar de tomar por causa do coronavírus. Não, é mentira, não para de tomar. Todo mundo que faz algum tratamento, gente, pelo amor de Deus, quem faz algum tratamento medicamentoso para ansiedade, depressão, qualquer doença emocional, não parem de tomar o remédio da noite para o dia. Não parem, porque você vai arrumar outro problema. E assim, ó, a questão de que podem falar de baixar a imunidade, você ficar mais susceptível ao vírus, isso é um mito, tá bom? Não para, continua, viu? Inclusive, se for um tratamento contínuo que você faça, de repente, se você tiver acesso ao teu médico, ligue, peça a receita, olha, eu tô em tratamento contínuo e tal, até que você volte no teu médico e ele te direcione, ó, é para parar, para continuar, para trocar, mas não façam isso por conta. Eu tive até febre de 39. Gente, sabe o que acontece? Assim, ó. Quando a cabeça da gente tem poder, né? Ela tem poder. Então, se eu fico assim, eu vou ter febre, eu vou ter coronavírus, vou ter coronavírus, vou ter coronavírus. A tua mente, ela entende, né? É tudo que você dá, todos os comandos que você dá. Então, assim, pode ser que você tenha febre, pode ser que você tenha tosse, pode ser que você tenha falta de ar. E não necessariamente por conta do coronavírus, e sim por conta de uma ansiedade. Claro que se você tiver esses sintomas, você tem que ser responsável e procurar os órgãos lá responsáveis. Mas assim, nessa situação que a Maria tá comentando aqui, que comprou um monte de termômetro e tá fazendo um monte de coisa, né? É uma situação de uma ansiedade, assim, muito grande. Então pode ser que o teu corpo comece a reagir com todos os sintomas, por conta dessa ansiedade sua aí, tá bom? Deixa eu ver se eu perdi alguém aqui que escreveu alguma coisa. Não. Você está correto, eu tive febre. Desenhar é uma opção, é uma opção. Gente, olha só. Desenhar, né? Quem tem o dom, eu acho que desenhar é um dom, né? Eu não sei desenhar nem coração direito. Sai até torto. Quem sabe desenhar e quem desenha, né, assim, tem esse dom, é a hora de você colocar isso em prática, assim, na sua vida e fazer lindos desenhos, porque vai ser muito produtivo, certo? É a hora da gente usar, assim, né, o tempo com produtividade. Né? Falando até aqui da medicação, a pessoa que perguntou de parar com medicação, gente, saiu um monte de notícias, né? Falando tipo, que tal medicação ia ajudar, ia fazer, ia aumentar a imunidade, tal, tal, tal. Gente, não se automedique. Se você se automedique, você é hipertenso e de repente você se automedica e é diabético, vai dar um problema isso. Então não se automediquem, pelo amor de Deus. A minha cunhada está com depressão, ela tomava medicamento, está ótima. Com essa pandemia, voltou a depressão e ela pode voltar a tomar a medicação novamente? Só me fala uma coisa. Ela parou de tomar a medicação porque o médico deu alta da medicação, ela parou porque ela achou que estava boa e parou. Porque assim, ó, acontece muito isso. As pessoas elas começam a tomar medicação, a medicação ela tira a ansiedade, tira aquela angústia, tira toda aquela fadiga que a pessoa tá. E a pessoa acha que tá boa. E aí para de tomar por conta. Passa um tempo, todos os sintomas eles voltam e pode voltar até pior. Então assim, ó, é o seguinte, quando você parou porque o teu médico disse pode parar porque você está de alta, ok. Mas se você parou porque você achou que tá boa, isso pode ser uma armadilha, e aí depois você pode voltar a ter sintomas, inclusive piores. Então, se ela parou por conta e tem a medicação, né, eu acho bom dar uma ligada pro médico que acompanha e tudo mais, né, e ser orientada pelo médico. Busque informações em todo lugar 24 horas por dia. Gente, assim, ó, a gente se tornar doutora em coronavírus não vai adiantar nada, entendeu? Então, assim, ela escreveu aqui, porque o médico parou. Então, se o médico disse que era para parar, não tem que voltar, né? Volta só sob orientação médica.
Informações 24 horas por dia. Gente, assim, é importante que a gente esteja informado sobre o que está acontecendo? Sim. É importante a gente saber o que está acontecendo, quantos casos, quantas pessoas, né, de repente foram positivos ou não? Sim. Só que a gente se preencher a todo momento, assim, ficar sabendo de ser doutor em coronavírus, não vai adiantar nada, só vai dar mais ansiedade. Porque, assim, de repente, esses dias eu vi um vídeo, assim, que a pessoa tinha. Você está preparado para entender o que o vírus faz com o seu organismo? E era um vídeo realmente muito assustador. Então, assim, assim, muitas outras doenças também são assustadoras e causam um problema muito grande. Mas você se bombardear de informações não vai resolver. Inclusive, vai piorar a tua ansiedade em relação a isso. Porque vai assim, a cabeça da gente pega a informação e aí isso vai tomando uma proporção tão grande, pode acontecer o que a gente conversou lá com a moça do termômetro, né? Você começa a sentir sintomas e tudo mais, e aí isso não é legal, tá bom? Esse coronavírus acabou com as nossas vidas, porque tá tudo parado e ninguém pode sair de casa. Realmente, a gente tem que ficar parado. Gente, mas assim, ó, parou com a nossa vida, mas eu acho que não parou com os nossos sonhos. Então, assim, não para de sonhar, não para de planejar. Pode ser que a gente tenha que reprogramar alguma coisa. Pode ser que a gente tenha que reorganizar alguma coisa da nossa vida, do nosso planejamento, de tudo que a gente se propôs fazer. Mas não parem de sonhar, não parem de querer ter coisas, de conquistar coisas, porque isso deixa a gente muito desmotivado, né? Pessoas que têm um quadro depressivo, os pensamentos negativos, assim, eles vão crescendo tanto, né? Então, assim, cuidado com isso, porque até pessoas que de repente nem têm um quadro depressivo, nem têm um quadro de ansiedade grave, pode desenvolver. Gente, cuidado, por favor. Então, assim, não para de sonhar, não abre mão de nada do que você de repente se propôs a fazer na sua vida. Reorganiza, reprograma, sabe? Assim, tenta colocar isso em outro momento da sua vida que você não vai fazer agora, mas não deixa de fazer, não deixa de sonhar, não desacredite, não tenha desesperança, tá? Porque com isso você vai adoecer. Por favor, não parem de acreditar e de sonhar, inclusive nas coisas que vocês têm planejado para a vida de vocês. Tem uns degraus aqui em casa, subo 10 vezes e desço, mas acho que eu vou aumentar. Olha só, não aumenta, né? De repente isso vai ser a tua atividade física, né? A atividade física é bom porque ela dá uma liberada em alguns hormônios, a gente tende a ficar um pouco mais tranquilo, né? Mas assim, não vai adiantar. Crie outras coisas para você colocar na tua rotina. O que mais você gosta de fazer? Você gosta de ler? Gente, lê. Quem gosta de ler? Assim, que tá o livro lá que você comprou que você nunca leu? É a hora de ler agora. Gente, voltou? Acho que caiu. Voltou? Estão me ouvindo? Ok? Pra mim tinha caído aqui, agora voltou. Tudo bem, né? Vamos lá. Procurem falar com os amigos pelo Zap se estiverem se sentindo mal. Sim, procurem falar com os amigos, né? É aquilo que eu disse no começo. Gente, o distanciamento social não quer dizer que você tenha que se distanciar emocionalmente das pessoas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Porque senão a gente vai criando um mundo assim, né? Que é só nosso, né? Eu tava falando assim da gente não abrir mão dos nossos sonhos, né? Da gente não abrir mão do nosso propósito de vida. Todo mundo tem um propósito de vida, né? Então, assim, não abra mão do seu propósito de vida, do que você acredita. Não abra mão disso, tá bom? Outra coisa, gente, frustração. Acho importante pontuar isso também. As pessoas elas vão ficar frustradas, né? Porque muitas coisas que estavam planejadas não vão acontecer nesse momento. Muitas coisas assim que de repente você ia fazer, você não vai fazer nesse momento. Então, assim, aprender a lidar com a frustração é dificílimo, mas é importantíssimo nesse momento, tá? Porque as pessoas que têm dificuldade de lidar com frustração, elas deprimem, elas, de repente, são pessoas que
pode ser até aquela pessoa que tá naquele índice lá do suicídio. Então, assim, cuidado, por favor, aprendam a lidar com frustrações. Gente, a vida da gente é uma incerteza constante. A gente não tem certeza de nada, a gente vive na incerteza. E esse vírus, ele veio para dizer pra gente assim, ó, vocês vivem na incerteza, vocês não sabem de nada, vocês não controlam nada. Então, com isso, aprendam a se adaptar, certo? Alertar quem tem os amigos depressivos, ficarem de olhos. Gente, quem tem amigos, família, pessoas próximas que têm um quadro depressivo, ofereça acolhimento para essas pessoas. Pessoas, né, com quadro deprimido, né, desmotivado, elas precisam principalmente de acolhimento. Acolhimento não é você achar nada sobre ela, não é você mandar ela levantar da cama, não é mandar ela ir fazer uma atividade física. Acolhimento, de repente, é só você estar ali do lado, tá? Porque assim, ouvir, de repente, o que essa pessoa tem a trazer para você, acolhimento, né? Isso no consultório de psicologia é a coisa mais principal que a gente trabalha, que é o acolhimento da dor daquele paciente. Então, assim, né, nesse momento, você que tem um amigo, um familiar, alguém próximo a você que tenha depressão, é acolhimento que essa pessoa precisa, tá bom? Então, tenha lá uma escuta, né, sem julgamento, né? Essa pessoa, ela precisa só que você esteja ali, de repente. Isso é acolhimento, tá bom? É o que você pode fazer por essa pessoa, né? Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Eu vou com outros tópicos que eu tinha separado aqui. Olha só, um monte de plataforma, eu não coloquei ainda, eu vou colocar lá na minha página, depois eu tô marcada aí na postagem, vocês me seguem lá. Um monte de plataformas, Globoplay, que eu tô me lembrando agora, a revista Forbes, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma que disponibilizou gratuito. Harvard tem cursos online, Sebrae, um monte de plataformas, eu vou colocar na minha página depois, disponibilizou acesso gratuito e um monte de curso online, um monte, né? O Senai, me parece, o Senac, né? Um monte de curso gratuito online, gente. Olha só, né? Aproveita esse tempo, inclusive, para adquirir conhecimento. Olha que oportunidade. Então, de repente, assim, né? Hoje alguma pessoa me falou também de curso de línguas. Eu vou me informar melhor e eu posto lá na minha página, eu mando pro Serginho por aqui para vocês. Porque assim, de repente agora é a hora da gente pegar e adquirir conhecimento, sabe? Usar esse tempo, né, com muita riqueza, né, e com muita inteligência. E aí, de repente, é a hora de você aproveitar todas essas plataformas. A Amazon, inclusive, disponibilizou muitos livros gratuitos. E aí vocês podem usar isso, inclusive, tá bom? Eu emagreci, era para ter engordado, estava até feliz, estava precisando desse momento para me falar que estou comendo indevidamente. Faber-Castell tem vários cursos de desenho. Olha que legal, gente. Faber-Castell é inclusive para crianças. Super 10, olha aí, guardem essa dica. Gente, olha só. Quanto a comer indevidamente, que também está relacionado à questão da compulsão e tudo mais, hoje eu ainda falei disso com uma pessoa. Quando a gente tem o hábito de comer, né? Então dá a impressão que a gente está. O tempo está passando, você está preenchendo. Na verdade, quando a gente come muito porque a gente está em casa, a gente está querendo preencher o vazio do tédio, porque a gente está entediado, abriu um buraco, inclusive no estômago, e aí a gente quer preencher esse vazio. Então tem gente que vai preencher com comida, tem gente que vai preencher com compras, tem gente que vai preencher com qualquer outra compulsão, né? E a comida, ela entra para tentar preencher esse buraco que tá aí. Então é o seguinte, você pode comer? Pode. Lembra assim, ó, é fome que eu estou sentindo? Se eu acabei de lanchar agora, aqui ó, quase 7 horas da noite, lanchei 6 horas, tô com fome de novo, é fome? Provavelmente não. Será que agora não é hora de você descobrir lá seus dotes culinários? Tem 1
milhão de coisas na internet, de coisas que parecem doce que não é doce, de receitas, né? Esses dias eu tava, né, falando com uma pessoa que fez pizza de massa de couve-flor, umas coisas assim. Então, assim, comecem, gente, usa a criatividade. Gente, o brasileiro é criativo pra caramba. Então, assim, aproveitem esse momento com criatividade, para vocês usarem com criatividade, né? Quem estiver aí participando, manda aí como é que tá a rotina, o que vocês estão fazendo, o que está sendo mais difícil para vocês. Mandem aí pra gente falar um pouco disso. Porque assim, né, o que tá te desafiando mais nesse momento? Porque eu penso que são diferentes, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, né? Então, assim, cuidado, né? Às vezes todo excesso que você tá sentindo pode ser por conta de todo esse tédio que tá te causando um vazio. Preocupação. Agora pode ser o momento que a gente sofra de excesso de preocupação. E aí alguém colocou aí, viver um dia de cada vez, né? É viver um dia de cada vez, esperar o que vai acontecer, como que isso vai se desenrolar. E o excesso de preocupação, ele não vai te levar a lugar nenhum. Ele vai te levar a uma ansiedade, vai te levar a um medo exagerado, vai te levar a uma situação que de repente pode ser que você não consiga ter o controle disso, tá bom? Então, cuidado, tá? E o excesso de preocupação é assim, ó. A gente está preocupado com coisas que pode ser que nem aconteçam. Então, deixa acontecer. Na hora que chegar o problema para você resolver, né, veja quais são as estratégias e quais são os caminhos que você tem para sair disso. Porque o desespero, gente, assim, ó, no desespero a gente não enxerga. No desespero, a gente, né, tá tão acelerado na ansiedade que a gente cega. Então, a gente não vê o que precisa de fazer. A gente não consegue enxergar as estratégias que tem. Então, assim, cuidado, tá bom? Não deixa tomar conta. Vai vir ansiedade? Vai vir desespero? Vai vir um monte de coisa? Vai vir um monte de coisa. Só que assim, não deixa tomar conta de você. Deixa a coisa chegar para que você consiga enxergar as estratégias que você tem. Porque se você entrar no desespero, deixar a ansiedade tomar conta, provavelmente vai acontecer que você não vai conseguir enxergar o que você precisa. Porque quando a gente tem nessa situação de desespero, a gente não enxerga, né? A gente cega tudo. Deixa eu ver aqui o que alguém mandou. Acho que aqui eu consegui responder todo mundo, certo? Faber-Castell, que tem um monte de curso. Essa dica aí vocês têm que guardar e pôr aí para os filhos. Boa noite. Tem dias que eu estou bem e outros não. Aqui tá normal? Tá tudo bem? Tem dias que eu estou bem e outros não. Eu trabalho na área de segurança em um condomínio e lá não para. Eu sou da área de risco, isso vem me assustando muito. Altos e baixos. Oi, voltou. Voltou. Ok, estão conseguindo me ouvir? Tá, então eu tava lendo aqui a da Fabiana, né? Que ela disse que ela é do grupo de risco. Fabiana, assim, não sei qual é o grupo de risco, né, que você tá, de repente, né, não sei como que isso para você, de você pegar um laudo médico, apresentar no teu trabalho para que você não vá ao trabalho, para que você não se exponha, né, se existir essa possibilidade, faça isso o quanto antes. E pode ser que os altos e baixos que você tenha esteja relacionado a essa insegurança e também relacionado a, assim, né, o medo do que pode acontecer com você sendo do grupo de risco, né? Então, se você tem como pegar um laudo médico, uma declaração médica e você apresentar no teu trabalho para que você não se coloque em mais risco, eu penso que você tem que pensar nessa possibilidade o quanto antes, tá bom? E aí, assim, gente, saúde, né, em primeiro lugar. De repente, não adianta a gente se colocar em risco e ter um problema maior pra frente. Eu tive uma crise de ansiedade ontem, eu me desesperei e não conseguia parar de chorar. Eu sou diabética tipo 1, grupo de risco, tenho um filho pequeno. O meu medo é pegar o Covid-19 e morrer, eu só penso nisso agora. E Naie, acho que é isso o nome, né? Olha só. Se você está fazendo
tudo o que você precisa de fazer, se você está na sua casa, no distanciamento social, se você está tomando todos os cuidados necessários, gente, lembra, vamos trabalhar com o que a gente tem, com a realidade. Então, assim, ó, se você está tomando todos os cuidados necessários, se você está cuidando da higiene, não está se expondo, se você, né, tá tudo ali ok, a possibilidade de você pegar o vírus, ela vai ser muito pequena. Então, assim, se você fizer a tua parte, né, não, a tua cabeça, ela vai, imagino que tá criando coisas, né? Então, é o medo de morrer, pegar e acontecer o pior. Então, assim, né, é aquela coisa do medo irracional, né? O medo irracional é aquela coisa assim, eu vou pegar, vai acontecer uma catástrofe, eu não vou conseguir, eu preciso estocar coisa, eu preciso, né, porque eu vou pegar e vou morrer e vai acabar e é uma guerra. Não, gente, o que que é? É grupo de risco? O que que o grupo de risco tem que fazer? Ficar em casa, todos os cuidados necessários, né? Evitar o contato social, não sair de casa. Se trabalha, pega lá o laudo e leva para o teu trabalho. E se você fizer isso, a chance que você pegue, né, que você tenha um problema maior, ela vai ser mínima. E aí, assim, é fazer a tua parte, seguir a tua vida. Você tem seu filho pequeno, né? De repente, usa, né, dessa situação que você tem de ter um filho pequeno e vai se distrair com o teu filho. Gente, vai ter esses momentos com os filhos de vocês. Gente, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, eu atendo criança. E às vezes as crianças que eu atendo, elas estão na terapia porque elas não têm atenção. Né? Ninguém brinca com elas, ninguém conversa com elas, ninguém dá atenção para o que é importante para elas. Então, assim, né? Usem desse tempo para resolver isso em casa com os filhos de vocês, né? Porque de repente a criança ela tá com todos aqueles sintomas que ela chega na terapia, né? A não ser que seja uma outra situação, déficit de atenção, hiperatividade e tudo mais. Mas assim, de repente as coisas que a gente não acha muito os porquês é porque essa criança tá querendo que alguém fale com ela de coisa de criança, que né, tá querendo que alguém converse com ela sobre as dores dela, as dificuldades dela, o coleguinha dela, a escola dela. Às vezes é isso que ela tá querendo. Então, assim, né, pega, né, teve a crise de ansiedade, é grupo de risco, tem o filho pequeno, né, faça a tua parte e pegue o teu filho e vá ter bons momentos com ele, né, isso vai ajudar você a mudar um pouco o foco disso e a tendência a diminuir as crises de ansiedade também. Eu tenho depressão, eu faço tratamento, mas não é fácil, mesmo tomando os medicamentos. Gente, assim, ó, a depressão realmente ela vem, né, muito de encontro com os pensamentos negativos. Então, assim, os pensamentos, eles vão ser cada vez mais negativos, né? Então, assim, se você faz o tratamento, né, inclusive com medicação, e se você faz terapia, mantenha o seu tratamento com a tua terapeuta mesmo que online, porque se você toma a medicação para depressão, beleza, vai diminuir a tua angústia, a tua ansiedade, né, aquele bolo na garganta, aquela fadiga, mas se você não muda aqui, ó, que é a forma de pensar, a forma de reagir diante das coisas, a forma de tratar as situações, a forma de enfrentar as situações, provavelmente você vai trocar de medicação e o teu caminho vai ficar mais longo para a tua melhora. Então é importante que associado, né, à tua medicação, você trabalhe também os seus comportamentos, tá bom? E assim, se você, né, puder, de repente, faça um acompanhamento com psicoterapia, mesmo que à distância agora, nesse momento de pandemia, tá bom? Sou hipertensa, então assim, você vai ter que de repente, né, ficar quietinha em casa, não se automedicar por conta da hipertensão, pode ser que tenha alguma situação que piore, né, a tua hipertensão e tenha ótimos momentos com o teu filho, né? Que idade tem o teu filho? Dependendo da idade, dá pra fazer um monte de coisa legal que ele vai amar e você vai se distrair e vai ser ótimo, ótimo, ótimo pra vocês dois, né? Gente, quanto às relações, né, assim, né, relacionamento, porque tá todo mundo em casa, tá tudo bem com todo mundo? Em relação a ficar todos em casa, vocês estão sabendo aproveitar esse tempo com todo mundo em casa ou tá virando um probleminha todo mundo em casa? Porque assim, ó, gente, agora é a hora da gente se olhar, né? Olhar quem a gente tem dentro de casa, né? Se aproximar, né? Conversar, né? Assistir aquele filme junto, né? Aquela série, cozinhar, é o que dá pra fazer, certo?
Gente, acho que é isso, né? Mais alguém tem alguma pergunta pra gente conversar? Ah, importante também, ó, autocuidado, né? Ah, mulheres, vocês estão se cuidando em casa? Sabe o que dá para fazer também, mulheres, nesse tempo em casa? Se cuidar. Agora eu acho que é a hora de você fazer aquela hidratação de pele, do cabelo, fazer a unha, né? Então, assim, não deixe de se cuidar, porque senão a tua autoestima, ó, vai lá embaixo. Então, aproveita desse momento também para se cuidar. Então, vou fazer uma limpeza de pele, vou fazer uma hidratação no cabelo. Gente, use o tempo com criatividade. A gente tem um tempo, nossa, aí, ó, gigante. É a hora de usar o tempo com criatividade para que a gente saiba, né, aproveitar esse tempo e não adoeça, certo? Eu acho que eu não perdi nenhuma pergunta. Acho que eu consegui falar com todo mundo. Gente, é isso. É, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por quem participou. Quem quiser me segue lá nas minhas redes sociais. Eu tenho no Facebook, tenho no Instagram. Quem quiser falar comigo, tem lá no meu Instagram um direct para falar comigo. E assim, enfim, dúvidas, situações, às vezes nem todo mundo, né, se expõe aqui para falar alguma coisa, mas eu fico à disposição, tá bom? Ainda mais nesse momento de crise que estamos, eu fico à disposição para que a gente converse sobre, tá? É só pegar uma Bíblia, orar a Deus, orar a todos, assim ninguém fica depressivo. E ainda tem um bom tempo para limpar o quintal e faxinar a casa, fazendo tudo isso com os pensamentos positivos. Deus irá nos ajudar. Gente, sim, eu penso que a fé é importantíssima nesse momento, tá bom? Inclusive a fé faz com que a gente chegue cada vez mais longe, tá? E vamos usar esse tempo com criatividade. Muito, muito, muito obrigada para quem participou, pelas perguntas. Serginho, obrigada pelo convite. E em breve a gente se vê. Gente, beijo. Se cuidem, fiquem em casa, hein?